Cumprimentando nossos assinantes, quero cumprimentar o nosso convidado, o ex-ministro José Dirceu de Oliveira e Silva. José Dirceu é um dos mais longevos políticos e combativos políticos brasileiros. Ele nasceu em Passa Quatro, Minas Gerais, há 78 anos, muito jovem, entrou para a vida pública como líder estudantil, fez aquele famoso, foi um dos organizadores daquele famoso Congresso de Biúna em 68, onde foi preso com vários outros companheiros. Depois foi trocado, banido e exilado, trocado pelo embaixador Charles Elbrook, embaixador americano. Foi para Cuba, do México para Cuba, onde viveu alguns anos, voltou ao Brasil em clandestino, voltou para Cuba de novo, voltou para o Brasil, virou comerciante com um nome falso, fez uma operação plástica para não ser reconhecido pelos militares. Enfim, tem uma vida de livro, de cinema. Depois ele se elege, é um dos fundadores do PT, foi presidente 2 vezes do PT. Quatro vezes. Quanto? A última eleito diretamente. A última eleito diretamente, sendo que depois ele se elege deputado estadual, depois 2 vezes deputado federal e ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula. Hoje é um dia especial para o ministro José Dirceu, que os seus processos foram todos anulados pelo Supremo Tribunal Federal, com a lavra do ministro Gilmar Mendes. Dirceu, prazer em encontrá-lo hoje aqui. Muito obrigado por ter aceito meu convite e meus parabéns. É um dia especial para você, né? Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. É um dia especial para mim e eu acredito para milhões de brasileiros e brasileiras, particularmente para a militância do PT, para aqueles que foram solidários comigo esses longos 20 anos, né? Porque eu fui cassado em 2005 pela Câmara, sem nenhuma base legal, uma cassação política, e fui preso em 2013, 15 de novembro, que lá se foram já 10 anos, né? Depois, em 15, fui preso pela Lava Jato. Estando preso, fui preso, porque eu estava cumprindo pena. E lá também já se vão 10 anos. E fui, na verdade, posto em liberdade depois de 3 habeas corpus que o Supremo me deu, as 3 prisões eram ilegais. Fui posto em liberdade a 8 de novembro, vai fazer 5 anos agora. O Lula, eu e tantos outros fomos postos em liberdade. E agora o Supremo, no meu entendimento, fez justiça. Porque se nós lembrarmos, naquele PowerPoint famoso, só tem um nome, além do nome do Lula, o meu. E todo o objetivo de todas as minhas condenações antes, inquéritos e processos, era a delação do Lula. E a Vaza Jato deixa isso muito claro. E repetiu-se nos meus processos tudo o que aconteceu em todos os processos, particularmente no do Lula. Por isso mesmo, essa decisão do Supremo só acompanha decisões anteriores e faz justiça, no meu entendimento. Quer dizer, foram quase 20 anos de um grande calvário, num momento tardio da tua vida, né? Que lá aquelas prisões mais jovens eram diferentes, né? Eram piores as condições. Aliás, né, eu fiquei preso, inclusive, com o Vladimir Palmeira, que é meu amigo, eu sempre visito ele. Aliás, ele me ligou, não dei retorno para ele ainda, quando eu venho ao Rio, e com o Luiz Travassos, né? Ficamos 2 líderes importantes. Nós éramos 3. E fomos trocados pelo embaixador, fomos banidos e perdemos a nacionalidade, ficamos apátridas, né? Só retomamos ao Brasil como cidadãos e com a nacionalidade depois da anistia, né? Eu voltei, né, 2 vezes clandestino, mas inclusive a ONU nos deu um salvo-conduto, porque nós não tínhamos como sair. O Brasil foi um dos poucos países que tiraram o passaporte. Exatamente. Nem o Chile, né, Argentina? E a nacionalidade que é mais grave, né? Mas eu tinha dito, quando eu saí, eu me lembro que um delegado do DOPS falou para mim, se vocês voltarem, vão ser mortos. Eu falei, mas pode acontecer o contrário também, né? Fui até meio irresponsável, podia ter levado um tapa na cara, né? E eu disse a ele, um almirante, um brigadeiro, um general, escrever que eu não sou brasileiro e que eu estou banido do Brasil, mas nunca, eu vou voltar. E em 71, no final de 70, começo de 71, eu já estava no Brasil. Nós saímos dia 7 de setembro de 69, você vê que foi muito pouco tempo. Eu gostaria de fazer uma entrevista mais longa com você, contando um pouco a tua história, que é uma história, no mínimo, rocambolesca da tua vida, né? Vamos falar de atualidade, né? Acabamos as eleições há pouco
poucos dias, né? Você estava lá em São Paulo, muito próximo do Boulos, né? Como é que você viu essas eleições e como é que você vê esse Brasil caminhando para a direita? Um pouco já é a confirmação do que aconteceu em 22, porque é verdade que o Lula foi eleito presidente da República numa frente ampla, mas a Câmara e o Senado, eu sempre digo, o presidente Arthur Lira tem 300 votos, sem os 90 do PL, sem os 130 da Aliança de Centro-Esquerda, né? Isso mostra que só se consolidou essa força. E há um fenômeno novo. No Brasil, nos últimos anos, os partidos de direita se assumiram como tal, conservadores de direita, com uma agenda de valores, e a questão da religião também. Porque base popular a direita sempre teve no Brasil. Lembra do ademarismo? Claro. O integralismo lá no passado. Nós não elegemos o Jânio e o Collor, o Bolsonaro foi o terceiro. Então, sempre houve. O Brasil é conservador. Eu não diria assim, porque o Brasil votou no PTB. Também. E o PTB, eu tinha esquecido esse fato, fez 162 deputados, se não me engano, em 62, ou seja, ia ser o partido majoritário em 66. Daí, uma das razões do golpe. Depois, a classe trabalhadora brasileira votou no MDB em 74, você lembra? Já tinha derrotado em 65 a ditadura no Rio e em Minas, por isso que veio o AI-2, que acabou com... Mas o MDB era um centro, né? Mas era um partido nacionalista, desenvolvimentista e progressista. E contra a ditadura. E depois de 89, começa a votar no PT e nos dá 5 vezes a presidência da República. Então, é um país que tem uma força progressista, nacionalista, democrática e mesmo socialista, minoritária, mas tem. E, ao mesmo tempo, é um país que tem agora partidos de direita consolidados, com movimento de mulheres, de jovens, muito forte nas redes, com sedes, as igrejas, com casas da direita e apoio das igrejas neopentecostais. Isso que, de certa forma, certo, é a novidade do Brasil e do mundo, porque nós vivemos uma época conservadora de extrema-direita. Basta dizer que quase todos os países da Europa, inclusive os escandinavos, estão sendo governados pela extrema-direita. E a disputa, é como nos Estados Unidos, a disputa entre a direita e a extrema-direita. E aqui mesmo, nós temos uma direita e temos o bolsonarismo, que, aliás, sai dessa eleição, certo, de certa forma, derrotado, né? Você acha que a direita está se dividindo? Eu acredito que a candidatura do Ronaldo Caiado por Goiás, pela União Brasil, certo? E uma possível candidatura de uma coalizão de forças que não o PL, porque vamos dizer assim, PL e PP é uma coisa, PSD, MDB, União Brasil e PR é outra. São de direita, têm uma agenda liberal, são conservadores, mas não são de extrema-direita. Não tem obscurantismo, negacionismo, autoritarismo, esse lado do bolsonarismo. E não tem também a violência e o ódio, né? Porque você olha um político como o Kassab, você não vê isso, entendeu? Que, aliás, saiu vitorioso nessa eleição. O PT está se reconstruindo. Nós nunca podemos analisar essa eleição. Eu vinha falando isso há 6 meses. Eu ia te perguntar sobre o PT. Que PT vai ser esse agora? O PT, ele veio de 2013 a 2019, praticamente golpe. Depois vem a Lava Jato, a prisão num processo ilegal, sumário e político do Lula. E nós temos, na verdade, quase que uma cassação do PT e uma segregação social. Nós não podíamos sair às ruas com a camiseta do PT, o boné da CUT, do MST, e nem fazer campanha eleitoral. É a primeira vez que nós fazemos campanha eleitoral. E não existia fundo partidário, eleitoral, aliás. Partidário existe desde 95, eleitoral. Então é um momento que o PT está se reconstruindo. Lógico que é um resultado melhor que 2020, mas é um recomeço, né? Agora você é livre de todas as acusações, você já sempre trabalhou por trás, agora você volta para reconstruir o PT? Não, eu quero dar minha contribuição, já faz meses que eu estou dando entrevistas, conversando, discutindo, que o PT vai ter um congresso. A vantagem do PT é que, com o resultado eleitoral, nós vamos fazer um balanço do PT, mais do que isso, um balanço da realidade mundial que mudou muito, o Brasil que mudou muito. Fazer um debate de 3, 4 meses no PT, a partir de fevereiro até maio, junho, é bem amplo, porque o PT é assim, ele tem 600, 700, 800, 1 milhão de filiados, mas tem 1 milhão de militantes do PT, que não são filiados ao PT. A tua corrente vai apoiar o Edinho? Não há um consenso sobre isso, né? E não necessariamente... Existirão outras candidaturas sempre no PT. O Edinho é uma delas e talvez o Zé Guimarães, que é
é líder do governo, vice-presidente do PT e do Ceará, possa vir ser candidato também. Isso não está decidido, nós vamos começar a conversar. A presidente Gleice vai dirigir esse processo, que é natural, a direção atual, e o PT é um partido de correntes políticas, de mandatos e de correntes de opinião também. E precisa, portanto, um tempo agora. Precisa se renovar, né? Não, isso aí eu acho que é consenso no PT. Né? Por quê? Porque é evidente que nós perdemos espaço nos territórios, é evidente que a direita se fortaleceu, é evidente que há um debate político no país, desse novo mundo que nós estamos vivendo, né? Essa coisa do conservadorismo, dos valores da família, certo? De Deus, né? Essa questão do liberalismo econômico que penetrou muito forte nas classes populares, né? Então há uma disputa política cultural também, e nós também precisamos recomeçar a ter sedes em todas as cidades, recomeçar a atuar nos territórios e principalmente fazer campanhas. Você veja que o Lula levantou a questão dos juros, levantou a questão da reforma tributária, o rico no imposto de renda, o pobre no orçamento, e nós não fizemos uma campanha nacional, certo? E outras questões, essa questão de segurança pública no Brasil, a questão climática, a questão do crime organizado, quer dizer, é preciso debater, discutir com a sociedade, porque se nós queremos governar o Brasil, eu tenho falado também sempre que tem que pensar em 22, 26 e 30. 26, em princípio, o Lula é candidato à reeleição. O Lula é candidato à reeleição e tem condições de vencer. Lógico que tem uma nova realidade. Pode ser que não haja uma frente ampla contra o Bolsonaro, e sim haja 2, 3 candidaturas no campo da direita e possa haver mais de uma no campo da centro-esquerda. Quando o Lula escolheu o Alckmin para vice, foi uma surpresa, né? Sim. Se o Lula, por algum impedimento qualquer, não pudesse ser candidato, poderia o Alckmin ser um candidato se o Brasil caminhar mais para a direita? Não é uma hipótese impossível. Eu diria improvável, porque eu acho que o Lula é candidatíssimo. E para nós é ele que quem realmente organiza e simboliza, certo? Uma linha histórica de um projeto de desenvolvimento nacional, né? De justiça social, democrático, é o Lula, certo? A liderança é ele. Portanto, nós queremos organizar, e acredito que o MDB é um pouco a chave disso aí, certo? Talvez o MDB União Brasil, certo, se diferencie. Essa disputa da mesa da Câmara já diferenciou um pouco, né? O PSD de Gilberto Kassab, né? A União Brasil também, certo? Com o Antônio Brito como candidato, certo? Então e o Hugo Mota, que é o candidato do Arthur Lira, certo? Então é preciso... O PT não sabe ainda. Não, o PT está discutindo, não vai resolver. Eu não acredito que isso vai ser resolvido agora, certo? O importante é tirar as lições dessa eleição e ter vamos dizer assim, o PT precisa ter um projeto de reconstrução partidária, de sedes em todos, mais trabalho com a juventude, mais trabalho no território, entendeu? Porque o PT é muito forte. Lembrar que o Haddad teve 32 milhões de votos depois da Lava Jato em 18, então, porque já estão querendo, os navegantes estão dizendo que o PT vai acabar, que o PT está em crise. Não vai acontecer nada disso, até porque debate, discussão, disputa interna, o PT com vocês mesmos, né? Não. Dirceu, você falou no Haddad, estou pensando aqui na economia, né? Como é que você está vendo esse terceiro governo Lula? Você esteve com o presidente há mais ou menos um mês, né? Bem, só o presidente pode falar se esteve comigo ou não. Não, eu vejo o governo assim. Dentro da circunstância, que é um governo que tem na base dele partidos de direita, né? Não só uma frente ampla, mas até o PP, até o PR, né? E União Brasil, além do MDB, estão na base do governo. Então nós temos que ver que é um governo que tem limitações. A PEC da transição, a restauração de todos os programas sociais e depois o crescimento da renda, do emprego, do país, do investimento, isso é uma realidade, né? E também a aprovação da reforma do IVA e agora de uma reforma tributária do imposto de renda, lucros e dividendos, ou seja, esses 2 anos o saldo é positivo, é muito positivo o saldo dos 2 anos do governo do Lula. E fora que nós temos a nova indústria Brasil, o PAC e a transição energética ecológica. O governo tem, vamos dizer assim, tem um rumo, certo? O que está faltando é amarrar isso na própria sociedade, porque quando a CNI levanta um debate sobre a industrialização, quando você vê hoje o empresário com o Meto, né, dos maiores grupos COSAN do país, falar sobre o juros alto, o Brasil tem
dois estrangulamentos. A concentração de renda, que se resolve com a reforma tributária, como a Europa resolveu no século XIX, sobre renda, propriedade e riqueza. Não pagar imposto sobre bens e produtos, que é o trabalhador que paga imposto. E segundo, nós temos que reduzir o juro. Essa meta de 3% de inflação é real para o Brasil. Aliás, até o Mercadante, que está no BNDES, fez uma declaração a favor de corte de gastos. Né? Bem, veja bem, essa é uma discussão. Qual é o problema? O que não pode é ruído. Quando essa ruído que você vai mexer no fundo de garantia de tempo de serviço, vai mexer no salário mínimo, na aposentadoria, você vai mexer na educação, na saúde. Porque nós temos, é verdade, nós temos a questão primária, né? Gastar mais do que se arrecada. A arrecadação vem subindo, aliás, uma das razões que explica a vitória dos prefeitos. A arrecadação subindo, investimento subindo, que o ISS hoje é um imposto, 2/3 da economia é serviço. São Paulo, o ISS é 3 vezes mais que a cota parte de ICMS e quase 2 vezes mais que o IPTU. E os prefeitos têm força para investir tudo. Se nós vamos cortar, devíamos cortar primeiro a renúncia fiscal, que é quase 400 bilhões, né? Que é tributário, né? O dispêndio tributário, né? Que não é receita, é despesa, fazer uma renúncia. Segundo, os juros, porque pagar 850 bilhões de reais de juros da dívida pública para 2 milhões de brasileiros, e mais alguns milhões que vivem de aposentadoria de 5, 6, 10, 15 mil reais, mas é uma concentração de renda, imagina, em 10 anos são 8 trilhões que você concentra na mão. Então tem que reduzir o juro. Com esse juro, não há reindustrialização. Mas eles argumentam que a inflação pode voltar, né? Por isso essa grande... Não creio que a inflação vai voltar no Brasil, nem que a dívida pública vai explodir no Brasil. Por quê? Porque todos os setores da economia do Brasil que se analisar, nós estamos tendo investimento. E mais, nós temos a indústria de fármacos, a indústria química, são duas indústrias que nós dependemos importamos mais que exportamos 50 bilhões na indústria química. A indústria de fármacos, todo o IVA é importado. O agronegócio brasileiro depende de importação em tudo, fertilizante, agrotóxico ou biológico, máquinas de equipamento, tecnologia, todos os produtos fármacos, todos os produtos químicos. Então nós temos que substituir isso e produzir no Brasil por empresas internacionais ou empresas brasileiras, não é o Estado que vai fazê-lo. Essa é uma questão. Segundo, tem uma transição energética. O Brasil tem soberania alimentar, que poucos países do mundo têm, energética e precisa tecnológica. Então o foco do governo, por isso que o Lula criou esse Programa Nacional de Inteligência Artificial e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com toda a comunidade, está pondo recurso, é o Brasil se superar com uma revolução tecnológica e com uma revolução tributária, social, porque foi distribuindo renda que nós crescemos. Porque falar que o Estado no Brasil não pode ter um papel no desenvolvimento é negar toda a história do Brasil. Tudo no Brasil, aliás, até o setor financeiro só existe por causa do PROER. Lembra? Verdade. E se você olhar, o governo do Dutra teve o SALT, o Getúlio criou a Petrobras, consolidou a Vale, Banco do Brasil, Camex, Sumoc, Eletrobras, certo? Tudo Estado. Depois veio o Juscelino com o plano, né? Que ele fez transporte, energia, ele já fez Três Marias, Furnas e alimentação. Certo? Os militares? Fez Brasil. Os militares fizeram o primeiro plano de desenvolvimento nacional no primeiro governo do Castelo Branco, e o Geisel fez o segundo, que criou a indústria de base e a indústria química brasileira. E o próprio Jango tinha o plano trienal do Celso Furtado e as reformas de base. Quer dizer, o papel do Estado no desenvolvimento... E hoje no mundo, se olhar os Estados Unidos e a Europa, o Estado não tem... Os Estados Unidos fez um plano de reindustrialização, de inovação de 5 trilhões de dólares, e além da parte social. A Europa agora lançou 800 bilhões, o DAG propôs, para a reindustrialização da Europa. E um plano europeu de habitação subsidiada, que é uma crise, tem manifestações em várias capitais, cidades. Isso para não falar na pandemia, né? O papel que o Estado teve, né? Então, inclusive no Brasil. Né? Agora, você falou aí de Estados Unidos, e nós temos eleições daqui uma semana, né? Se o Trump ganhar, para o Brasil vai ser ruim, né? É ruim, até porque é a expectativa do bolsonarismo, da extrema-direita brasileira, que tentou dar um golpe como o Trump tentou lá, entendeu? E que tem um viés negacionista, inclusive, sobre a democracia, sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral. Né? Agora eles não estão reclamando das urnas eletrônicas, né? Nem onde perderam, nem onde ganaram, para ver como isso é um pretexto para concentrar poderes ditatoriais. Né? Eles sabem que as urnas são confiáveis, mas... Bem, o problema, eu sempre tenho falado, os Estados Unidos não é mais uma república, é um império.
Não é mais uma democracia, uma plutocracia. É só ver que cada um está gastando 7, 8 bilhões de dólares na campanha. Há uma autocracia, inclusive. Tem diferença entre a Câmara e o Trump? Tem. Na política externa, infelizmente, pode ser que o Trump termine... Os democratas sempre foram ruins de política externa. Muitos dizem que para o Brasil os republicanos, em matéria de comércio, agora não, porque agora o protecionismo está... E o Trump é um republicano diferente. E está consolidado o protecionismo nos Estados Unidos e o papel do Estado dos Estados Unidos, que imprimir 5 trilhões, né? E a Europa a mesma coisa. E as crises, no fundo, se nós observarmos, vêm de lá, a 2008 e 2009, 11 e 12, menos a pandemia, né? As crises asiática, russa, a crise da Argentina, a crise do dólar, quando o Nixon sai do ouro e vai para o dólar. Quer dizer, o Brasil, no fundo, não tem independência financeira. E com agravamento, né? Porque hoje, se você observar, quem fala no Brasil? Capital financeiro e capital agrário. Capital industrial não fala. Tem uma coisa muito errada, porque os outros países estão fazendo... A Inglaterra, a Grã-Bretanha e a Espanha aprovaram medidas de proibir a compra de empresas desses países pelo capital árabe e chinês. Os Estados Unidos têm proibido várias empresas comprarem. Aliás, houve agora a questão do aço, que eles impediram que comprem. Não é a China, não. Capitais europeus mesmo, árabes, né? Então, o Brasil precisa cuidar do Brasil. De ser um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Nós somos picapeiros, por isso sabemos que picape não é sobre ter, é sobre ser. Somos aventureiros, somos únicos, somos ajuda quando você menos espera. Nós somos família, somos empreendedores, somos a coragem de ir além. Chevrolet Montana, Chevrolet S10 e Chevrolet Silverado. Tradição e inovação em picapes. Chevrolet. A cebola deve estar bem picadinha para fazer um molho. Tempere a carne com alho. Está com sono? De limão, Não. uma pitada de sal e uma pitada de pimenta. Deixe a carne... Quer dizer, mais ou menos. Ai. Bruno! Caramba! Quanto tempo você não corta essa unha? Parece a unha do Alcione. Isso, Débora. Se é original, se é Bruno e Débora, se é pra ver na pausa do almoço, tem no Globoplay. O chopp Brahma é não pasteurizado. É por isso que ele é muito mais cremoso. Chopp Brahma, chopp de verdade. Beba com moderação. Que acontece no Brasil e no mundo. De um jeito super simples de entender. Análises que te ajudam a tomar decisões. E a gente fala de política como só quem tem acesso aos bastidores pode falar. Além de entrevistas exclusivas. Com a apresentação de Mônica Waldvogel. E de Nilson Clava. Em ponto. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Vamos nessa. Vamos, tamo junto. Talvez a vida não seja o suficiente. Como é que você conversa com o público? É sempre surpreendente, eu nunca sei o que vai acontecer. Corpo, voz, não tem nada, não tem inteligência artificial para colocar isso no lugar. Vamos juntos nesse balaio. Balaio é encontro, união, mistura. Um lugar onde grandes artistas se reúnem para falar do que a gente mais gosta. Cultura. Eu acredito ainda no teatro como uma forma de educar. Eu acho que nós estamos mudando a sociedade. Eu adoro o Brasil. Esse é o meu país. Tem um tempinho, no Jum
Jogos, você mergulha num mundo de passatempos para exercitar a mente e se divertir. E tudo gratuito, viu? Tem palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku, soletra e o dito. Todo dia um desafio novo para você. Acesse pelo aplicativo do G1 e também pelo navegador do seu celular ou computador. G1 Jogos. A gente joga junto. Inclusive hoje nós escolhemos aí o nome do pagamento instantâneo. Qual é? Vai chamar Pix. Muito curioso quando você fala do Pix, porque como tudo que é começo, que é início, tem aquela surpresa e também aquela sensação de, será? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai dar certo? Você vai poder pagar 24 horas por dia, 7 dias por semana e o dinheiro vai cair imediatamente na conta da outra pessoa. A notícia, a informação em primeira mão, também exclusiva, que é o nosso carro-chefe, ela traz essa curiosidade. Isso, para mim, é o valor da informação e o valor de você acompanhar o desdobramento daquela informação. Zé Dirceu, eu queria saber um pouco de você agora pessoalmente, né? Quem é você hoje? Eu sou a pessoa que eu sempre fui, né? Um militante político, né? E petista, no caso, né? Sou advogado, porque eu voltei a advogar, né? E estou já cuidando dos netos já, né? Que eu tenho um neto de 1 ano, de 3 e uma neta de 4, que é a filha do Zeca Dirceu. Você sempre foi muito temido, né? Pelos adversários, né? Como um sujeito, digamos, mais radical. Como é que você se sente como político? Não, eu sempre fui bastante sensato como político, no sentido que eu ajudei a construir a campanha das diretas, a Constituinte, o impeachment do Collor, o PT... O governo do Lula. A construção da candidatura. Eu e o PT sempre, como dizia o livro do Dutra, é uma orquestra, né? Eu fui um dos, né? Nós temos... o PT tem líderes famosos, importantíssimos, que ainda estão no PT. Eu sempre lembro do Luiz Guxiquem, do Marco Aurélio Garcia, para lembrar de 2, né? Então nós, né, construímos a candidatura do Lula. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim que eu sou radical. Por exemplo, eu sou radical que nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil, né, sobre renda, propriedade e riqueza. Sou radical que o Brasil precisa ter uma política de defesa, ter uma indústria de defesa, ter forças armadas, porque o Brasil é o 5º país em território, 8º em população, uma das 10 maiores economias. Os 5 países que têm mais de 2 trilhões, mais de 200 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, só o Brasil não tem poder nuclear. A China, a Rússia, a Índia e os Estados Unidos têm. Mas o Brasil é uma potência e tem a América do Sul para se integrar ao Brasil. Então, eu vejo o Brasil assim, com um projeto para o país. O problema é que nós não temos parceiros. Quem na elite brasileira hoje pensa o Brasil como um país, com projeção do Brasil, né? Porque se nós queremos o Brasil como uma potência no mundo, primeiro temos que resolver nossos problemas internos, né? Desigualdade social, fome, pobreza, problema climático, problema do narcotráfico. São questões graves que o Brasil está enfrentando. Porque se você olhar a América do Sul, como é que nós vamos integrar a América do Sul? Tem como. Está virando a logística para o Pacífico. Então, o Brasil tem um papel importante nisso. Questão energética, questão do narcotráfico e da Amazônia. Isso unifica a América do Sul e o Brasil pode ter uma liderança. Porque quem pode exportar capital e serviços e tecnologia é o Brasil, que pode importar quase tudo que os outros países produzem. E o Brasil é um grande mercado interno para a Colômbia, para o Peru. Então, ou seja, nós temos que voltar ao pragmatismo responsável. É até uma heresia falar, porque foi o Silveirinho e o governo Geisel, né? Eu sempre olho assim, o Brasil no exterior, e o Lula tem feito isso na questão climática, na questão da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, na questão do massacre, do genocídio que está acontecendo na Palestina, ele tem representado o Brasil. Mas o poder do Brasil, como se diz, é soft, né? É porque ele é um país pacífico, é porque ele é rico em alimentos, é rico em energia, porque ele é rico em natureza. E você acha que mesmo o Lula, tendo feito sempre uma política onde todos enriqueceram, inclusive os mais ricos, na verdade o que existe é preconceito
da elite brasileira? Eu acho que são interesses. Eu acho que o Brasil hoje é um país onde os partidos políticos, parlamentares... Lógico, tem fisiologia, tem emenda impositiva, mas os parlamentares votam de acordo com o interesse da sua classe, do seu setor que ele representa. Como os nossos parlamentares votam pelos interesses dos trabalhadores, interesses nacionais. Isso é legítimo, é democracia. Eu acho o Brasil, por isso que eu tenho dito que o Brasil não está polarizado, o Brasil está politizado. Lógico que o extremismo do Bolsonaro cria, não uma polarização, cria uma maioria contra ele. Não é uma maioria sólida, porque no mundo todo é assim hoje. Você vê, qualquer eleição hoje, é verdade que o Petros e o Boric foram eleitos, mas o candidato que, pior que o Bolsonaro nos dois casos, fizeram quase 48%. Fora da Argentina. Também nesses dois. Fora a Argentina. E agora no Uruguai, que teve eleição, deu 44-44. É verdade que, como são 3 candidaturas, deu 42-27 o segundo colocado, mas vai ter um segundo turno. Essa é uma realidade do mundo. Maiorias, como o Manuel López Obrador, Manuel López Obrador fez no México. No México, maioria na Câmara e no Senado, é muito raro hoje. Inclusive as eleições... Qual o problema de governabilidade da Europa hoje? Não tem maiorias na maioria dos países. Você vê, a Espanha está no impasse. Portugal compôs um governo porque o Partido Socialista, vamos dizer, permitiu que a direita aprovasse o orçamento, porque ninguém tem maioria. Isso se repete na França agora. O Macron não tem maioria, apesar que a esquerda francesa renasceu, né, com Mélenchon, com a França submissa. Porque também, assim, é um período, vamos dizer assim, linguagem da esquerda, contra-revolucionária no mundo, conservador, de extrema-direita, Mas vamos lembrar que nós tivemos insurreições na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile e na Bolívia nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Só não aconteceu no Uruguai, no Brasil e na Argentina, que tem estados de bem-estar social na Constituição. Dirceu, conversar com você é sempre interessante, porque você é um estudioso, conhece o Brasil, conhece política internacional, e pena que nós não temos mais tempo, e aí nem conversamos sobre a tua longa vida política, que também é muito interessante, mas enfim, você está voltando com os teus direitos políticos, certamente você vai ser candidato a deputado federal, é o que todo mundo espera no teu partido, então desejo boa sorte para você, felicidades. Eu vou resolver em 25 no final do ano, porque não é bom se antecipar muito aos fatos políticos. Agora eu quero ajudar o PT a fazer um debate amplo, democrático, com tempo, para reler o mundo e o Brasil e se reorganizar para reeleger o Lula em 26 e ter um projeto aí, aquele projeto que eu falo de 12 anos. Eu falava que era de 20 anos e quase foi 20 anos o outro. Então... Bom, felicidades, um grande abraço e boa sorte. Obrigado.